obrigada a você que chegou aqui no canal Reflexões da Pri. Eu sou a Priscila e hoje nós vamos fazer aí uma reflexão sobre o filme Rede de Ódio, que está na plataforma de streaming da Netflix. Já vou avisando que vai ter spoiler, então se você não quer aí ter aí alguns conteúdos revelados, assista primeiro o filme, depois volte e vem aqui refletir comigo sobre o filme Rede de Ódio. Esse filme é um filme de Ian Comosa, se escreve Jean Comosa, eu acredito que a pronúncia seja Ian, e é um filme que se passa na Polônia, né? Eu fiz algumas reflexões sobre esse filme. Primeiramente, eu quero falar aqui uma breve narração do filme e depois a gente parte para as nossas análises, né? Para as nossas reflexões, que é a ideia aqui do canal. Bem, o filme ele conta a história do jovem Mateus. Ele é estudante de direito e ele é expulso logo no início do filme da faculdade, porque ele cometeu crime de plágio. Em seguida a esse fato, ele vai jantar com uma família que ajudou financeiramente nos estudos dele em alguma medida, né? E ele tem uma verdadeira obsessão por essa família e também ele é apaixonado ali pela Gabriela, que é uma das filhas desse casal ali. Eu tô olhando aqui porque eu fiz uns pontos aqui de análise para me guiar aqui o meu raciocínio, né? Logo após esse jantar, o Matheus ele consegue um emprego numa empresa que é uma empresa tipo de marketing de conteúdo ou marketing digital, mas é uma empresa completamente antiética, uma empresa sem escrúpulos, que basicamente o trabalho dessa empresa é destruir reputações por meio digital, né? E o primeiro trabalho ali do Matheus é destruir a reputação de uma influencer na área fitness, né? Uma blogueira fitness. E ele consegue ali, com muito sucesso, simplesmente destruir, né? Cancelar essa moça. E por ele ter ido tão bem, né? Nesse primeiro trabalho dele, ele é apresentado um novo desafio, que seria destruir a reputação de um dos candidatos à prefeitura da cidade, né? E ele começa ali a trabalhar nesse aspecto. Inclusive, esse candidato à prefeitura, ele tem vínculos com a família até que ajudou os estudos, financeiramente, os estudos do Matheus, né? Ele é um candidato progressista, é um candidato que, inclusive, ele é gay e defende aí pautas LGBT, defende pautas de imigração, né? E se coaduna também aí com o perfil dessa família, né? A gente pode entender ali que é uma família também progressista, né? Nesse sentido, né? Só que nesse meio tempo, o Matheus ele começa, até por intermédio da família, né, que ele era ali sempre obcecado e tudo mais, ele começa a trabalhar também na campanha do prefeito, aliás, do candidato a prefeito, né? E aí ele fica ali nas duas frentes. Ele vai vendo ali, medindo, coletando ali os dados, vendo o perfil das pessoas, né? E montando ali as campanhas. Então, se as pessoas tinham raiva, sei lá, porque elas estão achando que a imigração está causando problemas, ele fazia aquela montagem do prefeito, sei lá, com um monte de imigrantes atrás, ali em figuras de terroristas, fazia esse tipo de montagem, de fake news, mas sempre o quê? Trabalhando ali nas frustrações, nas insatisfações ali da sociedade. Se por outro lado a pessoa é da comunidade LGBT, aí ele já ia fazer ali a pauta ali do candidato a prefeito, né, como funcionário ali da campanha do candidato, aí ia fazer toda aquela montagem da inclusão, enfim. E aí ele ia trabalhando ali nas duas frentes.
Nesse meio tempo, o Matheus, ele conhece um jovem, claramente um jovem frustrado, com algum tipo de problema também mental, né, em alguma medida. E esse jovem, ele vem a saber que é um grande atirador, né, de tiro esportivo ali, ele ia a clubes de tiro, e ele entra num jogo de computador para ter ali, estabelecer um contato com esse jovem, e aí ele vai o quê? Trabalhando toda a frustração, todo o ressentimento desse jovem, todo o ódio incutido nesse jovem, para ele cometer ali um massacre, e esse jovem ele vem sim a fazer ali, cometer um massacre num comício aí do candidato a prefeito. Naquela ocasião, inclusive o Matheus estava, ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele ainda ficou ali no local. E ele acaba saindo de herói, porque em algum momento ele consegue desarmar aquele outro jovem e dar fim ali ao massacre, né? Não postergar, não piorar a situação que já estava bastante trágica. No final das contas, então, ele sai como um grande herói da cidade, a família que ele era tão obcecado completamente ali aos pés dele, e ele ainda inicia ali um relacionamento amoroso com a Gabriela, né? Ou seja, ele faz isso tudo e no final ele se dá bem, né? Deu tudo certo pra ele, né? Então essa aí seria ali um breve resumo aí, né, do que aconteceu no filme. E eu vou passar agora para as minhas reflexões sobre esse filme, sobre a análise, vamos começar ali das personagens do filme, né? Então, começando pelo Matheus. Eu vi o Matheus ali, infelizmente, como uma hipérbole do nosso jovem atual. Eu não vou dizer todos, eu não gosto de generalizações, mas boa parte dos nossos jovens tem comportamentos que a gente poderia identificar no Matheus, não naquele nível todo, né? Porque o Matheus ali me pareceu, eu não sou da área da saúde mental, mas ele me pareceu claramente um sociopata mesmo, né? Ele não tem qualquer empatia, enfim, não mede qualquer esforços para o que ele quer, independente das consequências. Mas eu acho que a gente conhece muitos jovens assim, né? É o jovem que ele quer a mobilidade social dele a qualquer custo, ele quer melhorar economicamente a qualquer custo, não interessa o que ele tenha que fazer, né? Ele faz, ele não tem muita empatia com o coletivo, ele pensa tão somente no individual, no que é melhor para ele, no que vai fazer ele ficar bem, né? Infelizmente, a gente está observando esse tipo vamos dizer assim, de comportamento em boa parte da juventude. Eu acho que a gente precisa refletir, por que será que estamos ficando assim? Por que nossos jovens estão ficando assim? Né? Eu acho que é algo a se pensar e é algo preocupante, né? Em outra medida, a gente também traz aí o outro rapaz, eu realmente não lembro o nome, né, dele no filme, que também parece que ele também ali responde por uma parte também da juventude, né? De pessoas que, por outro lado, simplesmente desistem, né? O indivíduo ele tentou, ele tenta estudar, ele tem uma série de problemas financeiros, familiares, ele tenta de alguma forma conseguir alguma coisa na vida, ele não consegue, simplesmente ele se entrega, vai ficar ali num jogo e se frustrando e depositando as raivas em alguma coisa. Então, o problema é o imigrante que tira o meu emprego, ou o problema é a mulher que entrou no mercado de trabalho e ele vai ali, né? E esse ódio, muitas das vezes, sendo estimulado, caminha também para consequências muito ruins, né? Consequências sociais muito ruins. Então, assim, eu analisei ali essa juventude apresentada pelo filme dessa forma também. Quero saber aí o que vocês acharam ali dos jovens no nosso filme.
Outro ponto que eu achei muito interessante que o autor trouxe, o diretor, né? Eu não sei se falar autor, diretor, enfim, acho que é diretor. Que o diretor trouxe foi também o casal progressista, né? Ali, para mim, claramente, ele faz uma crítica ao que vem sendo chamado hoje em dia de New Left, né? Que seria a nova esquerda. Tem muita gente aí já criticando alguma coisa na academia, ou até, enfim, críticas populares mesmo nesse sentido, do que foi se transformando a esquerda, né? Antigamente, vamos dizer assim, você tinha uma esquerda mais ligada às pautas trabalhistas, às pautas da defesa dos direitos sociais, né? Muito na organização do trabalho, nas organizações de manifestações em prol do trabalhador, né, em prol de melhoria de renda, de direitos, saúde, educação, né? Você tinha uma esquerda mais identificada com esse tipo de pauta, né? Só que ao longo do tempo você foi mudando, né? Então você tem hoje, às vezes, uma esquerda que se desloca dessa pauta, né? E ali aquela família, né? Aquele casal, eu achei assim que o diretor ele quis trazer isso, quis trazer para nossa reflexão que esquerda que a gente está criando, né? Ali é aquele casal que gosta de artes, que defende a democracia em abstrato, que defende as liberdades em abstrato, mas que ele está desconectado da população, do trabalhador. É aquela esquerda que não sabe o que é um transporte lotado, condições de moradia ruim, ela simplesmente não se envolve com isso, né? E muitas das vezes ela, inclusive, vamos dizer, faz ali algum até escárnio com esse tipo de situação, né? Ali no filme tem uma cena interessante, né? Que eles, vamos dizer assim, de certo modo debocham de alguns trejeitos do Mateus. Ele dá ali uma geleia de morango para a família de presente, eles nem provam e já entregam para a empregada, né? E eles fazem também ali aquela reflexão, meu Deus, mas por que a extrema direita tá chegando ao poder? Por que as pessoas estão votando, né? Estão indo nessa direção, né? E é algo a se pensar, né? Eu não vejo também 100% da culpa, vamos dizer assim, na New Left. Mas eu acho que tem uma parcela de culpa sim, né? Isso a gente precisa pensar, né? Outro ponto que eu achei assim muito interessante nesse filme, é claro aí que a gente vai abordar isso em outros vídeos, que é a questão da influência das tecnologias na construção da política, né? Na construção do futuro, na construção da opinião das pessoas, né? E como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai combater a fake news, como que a gente vai combater esse direcionamento de opinião, essa manipulação, né? Eu, às vezes, reflito muito, será que a gente combate isso através da justiça? Será que é a melhor forma? É uma forma de combate, mas será que ela é eficiente, vamos dizer assim? Ou a gente vai ter que buscar dentro da própria tecnologia é, essa resposta, né? Ali claramente você vê que os recursos que eram utilizados, como que aquele ia enganjando, né? Como que havia ali o engajamento a virilização, né? Da, de uma determinada fake news ou de uma determinada hashtag, né? Aquilo começava ali de repente com robôs e aí depois as próprias pessoas iam repassando conforme a sua ideologia, né? Conforme a sua bolha. E como que a gente vai aqui construir uma política, construir um futuro melhor com esses desafios, né? Então, assim, também ficou claro ali no filme que o autor também, ali, o diretor, aliás, né, quis mostrar que isso é um fato, né, é um fato que a gente precisa lidar e encontrar soluções.
Outro aspecto que eu achei interessante, que também a gente precisa pensar, ali é um filme que se passa na Polônia, né? Tudo bem, é uma ficção, mas a arte imita a vida, né? Então, claramente você tem ali percepções ali do diretor da realidade, né? E é interessante a gente pensar que, assim, claramente aquele filme poderia estar se passando no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros países europeus, e a gente se pergunta, caramba, o que está acontecendo? Porque é um fenômeno que não está assim restrito a uma determinada região, a um tipo de cultura, ele está se espalhando para o mundo todo. Então é um desafio global mesmo, né, das novas gerações. Então também é algo a se pensar também nessa questão do filme. E eu acho que essas foram as minhas primeiras impressões. Eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, o que vocês perceberam que de repente eu não coloquei aqui, o que vocês concordam ou discordam. E eu tô querendo fazer meu próximo vídeo justamente também tratando um pouco sobre a questão dos dados, né? Algo agora tão importante na, na construção do nosso futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço desculpas, eu não tenho ainda assim muita habilidade, né, com essa questão de vídeo. Eu não tenho, para ser sincera, eu não sei editar vídeo, então tá meio que assim na cara e na coragem. Então, se sai alguma coisa errada, a gente dá uma corrigida. E se vocês tiverem aí alguma dica também, eu gostaria muito aí de que vocês deixassem pra mim algum programa de edição mais fácil, alguma coisa do tipo. E até a próxima, pessoal. Valeu!